Bem-vindos ao Falando com o Coração, com Débora Tessler, o podcast que é um convite para a gente ser quem a gente é, se conectar num lugar mais profundo, ter trocas significativas. Essa temporada é muito especial porque eu estou recebendo pais. O meu convidado de hoje é o Pedro de Oliveira. Ó, ele é só procurando. Pai da Ana, casado com a Milene, ator, apresentador e o criador do canal Ser Pai. Bem-vindo. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui contigo e falar com o coração. Acho que é o primeiro passo para a gente falar sobre paternidade, né? Já chegou arrasando! É verdade. Pedro, vamos começar então bem nesse caminho do coração. Tá, vamos lá. Já vamos direto. No teu Instagram, tu tem uma super audiência. E me chamou muito a atenção a tua bio, que fala sobre compartilhando conteúdos que inspirem os homens a serem pais melhores. Trazendo exemplos positivos para os homens. O que te motivou? O que me motivou, eu acho que, como muita gente que começa a criar alguma coisa, é porque estava faltando dentro de si. Quando a Milene me falou que estava grávida, eu estava me organizando para ir morar no Rio de Janeiro. Segui minha carreira como ator, e ela me falou, tô grávida. Eu tinha acabado de voltar do Peru, tinha ido a Machu Picchu com a minha mãe, com a minha Dinda e uma outra amiga delas, a gente fez a trilha lá, foi super bacana. Quando eu voltei, assim, a primeira coisa, a Milene, a gente precisa conversar. Eu, nossa senhora, o que aconteceu? Ela, tô grávida. Falei, beleza, tô cancelando os projetos de morar fora, vamos ficar aqui, vamos abraçar isso aí. Mas o que tava por vir? Eu não fazia ideia o que era ser pai, o que era paternidade. Eu conheci meu pai com 18 anos. Então, eu tive algumas figuras paternas. Eu tive meu padrasto, tive meu avô, mas eu conheci meu pai de sangue, né, com 18 anos. Então, eu pensei, nossa, eu preciso documentar isso de alguma forma. Eu tinha acabado de gravar um curta super bonito com uma equipe de cinema aqui de Porto Alegre muito bacana, e eu cheguei para eles, tô com uma ideia. Vamos gravar um piloto para apresentar para as emissoras, para um programa sobre paternidade. Eles toparam, a gente começou a negociar com Discovery, acho que é Discovery Home and Health, e Fox, era Fox Life, ou Fox alguma coisa. E sabe quando começa a patinar, e tu vê, não, alguém vai lançar, essa ideia tá muito redonda, alguém vai lançar antes da gente. Vamos botar no YouTube. Quando a gente decidiu botar no YouTube, o Piangers avisou que ia lançar o livro dele. Eu pensei, nossa, tá tudo numa sintonia, vamos que vamos. Foi o maior sucesso. A primeira temporada eram quadros práticos, porque eu não sabia nada, né? Então, como é que troca uma fralda? Como é que dá mamadeira? Como é que eu dou um banho? E eu tenho um amigo que tinha acabado de ganhar gêmeos. Falei, cara, tu me empresta um bebê? Grava comigo, me empresta um bebê. Ele, tá, vamos lá. Então ele dava banho num e eu dava banho no outro. Fazia mamar, então tudo eu aprendi na prática e isso está documentado. Foi o maior sucesso. Isso há 10 anos atrás, tinha vídeo com quase 200 mil visualizações. Foi super bacana, saiu em tudo que é mídia. E a gente, estamos no caminho certo, né? E daí foi passando o tempo, eu fui contratado pelo Octo para ser apresentador, fiquei um tempo lá, durante o período na RBS não podia fazer nada fora, então Ser Pai ficou um pouco de lado. Quando eu saí de lá, vou retomar isso, mas o que eu vou fazer? Eu tinha percebido que eu estava com um público muito grande feminino. E o meu objetivo sempre foi falar diretamente com os pais. A gente sabe que a gente vive numa sociedade extremamente machista, e uma coisa é a mulher chamar o cara para falar sobre paternidade, outra coisa é um amigo ou um outro homem para falar com ele, né? Eu falei, cara, eu preciso achar um jeito de falar com esses homens. Eu descobri que memes era a melhor forma e esses vídeos virais, né? Por isso que eu apareço muito pouco, porque eu não quero também que dependa da minha imagem. Eu sei que um dia, sei lá, não agora, mas daqui a 20 anos, talvez eu não queira fazer isso. Então não pode ser dependente da minha imagem, né? E eu fui tateando, fui descobrindo e eu vi que eu podia passar horas e horas falando sobre paternidade, mas o exemplo era o que realmente arrastava os caras a fazerem a coisa certa, né? E trazer uma reflexão. Porque, desculpa o termo, eu não tô lá para cagar a regra, como um homem deve ou não deve cuidar do seu filho, né, ou criar seu filho. A única coisa que eu sou totalmente intransigente é com a violência. Nenhum tipo de violência eu aceito como uma forma de educar, né? E eu fui nesse caminho, conversando. No começo eu era muito faca na bota,
Quando eu via um homem falando algum absurdo, eu vinha com os 2 pés junto. Daí, depois de um tempo, eu aprendi que não. Eu tô criando muros com pessoas que eu deveria estar trazendo para perto de mim, né? Tá criando pontes. Então, eu comecei a ser muito mais calmo nas respostas, ou deixava para lá, porque hoje em dia eu já tô com uma comunidade bacana, que se alguém fala um absurdo no post, eu não preciso mais comentar. As pessoas já vão lá e comentam, né? E daí ficam lá se resolvendo. Daí eu fico só numa moderação, ó, se passou do ponto eu deleto, acabo com o assunto. Mas é isso, a gente precisa fazer os homens refletirem sobre paternidade. A gente precisa fazer com que os homens pensem e se deem conta que o papel de provedor é só um dos papéis que o homem precisa ter, né? E, obviamente, hoje em dia a gente está numa sociedade que, graças a Deus, as mulheres têm a sua independência também, têm o seu mercado de trabalho, estão a milhão. Essa questão do provedor é meio a meio, ou 50, ou 60-40, né? Tem famílias que as coisas são invertidas do que era antigamente, do homem ficando em casa e da mulher trabalhando. Eu acho que cada um acha a sua forma de... Seu núcleo familiar vai se moldar conforme é o necessário para a família, né? Para a coisa andar de uma maneira saudável. Eu acho que se a mulher quer sair para trabalhar e o homem está disposto a ficar em casa com as crianças, eu acho ótimo. Eu acho que não tem trabalho melhor do que ficar em casa com os filhos, né? Eu tive a sorte que a Milene trabalha em empresa, né? Eu como ator, apresentador, eu não tenho horário fixo. Então, quando chegou a hora da Ana ir para a escolinha e a gente não tem mais babá, a gente conversou e falou, ó, eu vou ficar em casa com a Ana todos os dias de manhã, então. Eu levo ela para a escola, dou almoço, faço tudo. Então, desde os 2 anos, já vai completar 8 anos disso, eu fico todos os dias de manhã com a Ana, eu que levo ela para a escola, a Milene busca alguns dias, outros dias eu busco. Então, eu tô tendo a possibilidade de viver uma coisa do lado do pai que eu não tive quando eu era criança, né? Eu tava até falando e conversando um dia desse com um amigo, que é muito pesado a gente querer levar para os nossos filhos as nossas frustrações de criança, né? Ah, me faltou isso, então eu vou dar isso pro meu filho. E não é por aí. Eu acho que a gente não tem que suprir uma ausência nossa no nosso filho. Eu acho que a gente tem que dar o nosso melhor para construir esse exemplo positivo de pai, né? Porque a gente vai deixar de suprir uma coisa que talvez lá a gente não sentia falta. E a gente nunca sabe como é que são as coisas, né, Débora? E eu acho que a presença do pai é um ponto fundamental para um desenvolvimento saudável, né? Pode ser, sei lá, se são 2 mães, as 2 presentes. Mas eu acho que é importante a gente ter uma figura de presença, de cuidado, né? Eu até falo bastante sobre isso, sobre o cuidado, que eu não vejo diferença entre pai e mãe. Fala mais sobre isso. Os 2 são cuidadores, né? Eu sempre brinco, olha, eu aprendi a ser pai com a minha mãe. Eu não sei o que é essa figura paterna, né? Eu sei o que é a figura do cuidador, que a minha mãe era uma ótima cuidadora. Então, para mim, os 2 são cuidadores, né? Obviamente tem as questões biológicas, né? Que eu não vou conseguir gerar uma criança, mas daí a gente já pode ir para um outro caminho das pessoas trans, que daí já, né? Mas eu não tenho como fazer isso, né? E eu vejo os 2 como cuidadores, porque a gente fala, né? Ah, porque precisa de uma tribo para cuidar de uma criança. A gente precisa de vários cuidadores, né? Basicamente é isso, porque é muito pesado, é muito cansativo cuidar de uma criança. E o cara que fala, ah, não, porque eu saio para trabalhar e tu tá em casa aí, pô, tu só ficou em casa o dia todo com a criança. Vai ficar em Muita casa. coisa. É. Tu tem o tempo do cafezinho, tu tem o tempo de conversar com teu colega, tu tem o tempo de fazer outras coisas. Quem tá em casa, o bicho pega, não tem tempo pra nada, não tem tempo de cafezinho, o tempo que tu vai no banheiro, a criança tem que estar meio perto. Então é muito puxado, né? Eu acho que falta essa conscientização, né? E eu acho que a gente trazendo exemplos e mostrando na prática é muito mais fácil do homem conseguir internalizar isso de alguma forma, se moldar de como acha que deve ser, né? Obviamente a gente está falando de uma questão social que é muito mais profunda, a gente não vai conseguir mudar nessa geração. Mas eu espero que na geração dos nossos filhos a coisa já esteja melhor. Eu já recebi vários pais aqui. E eu sempre acho incrível quando eles trazem as suas reflexões e mostram o seu desenvolvimento como pai, que a gente só se entende vivendo, né? É. Quando chega um filho, muda, tudo muda.
Eu acho incrível. Eu dou parabéns. Eu dei parabéns pro Arthur Gubert. Recomendo assistir esse episódio. Sensacional. E eles, não, mas não tem que me dar parabéns. Eu, não, tem que. Porque é tu, é o Pireco, é não sei quem. Vocês estão vindo de novo. Não adiantava só o Piangers ou o canal Ser Pai lá há 10 anos atrás, 15 anos atrás, falando. Se não vem gente atrás. Os novos pais, as novas gerações. Porque você não vai mudar. Eu quero voltar numa fala tua, tá? Tá. Me chamou a atenção o seguinte. Eu estava desembarcando, eu tinha planos para ir para o Rio de Janeiro e a Milene estava grávida. E aí tu falou, daí eu já cancelei tudo. Foi fácil, assim, desapegar do teu plano de carreira? Foi. Foi? Por incrível que pareça, era uma coisa que eu estava trabalhando já há muitos anos. Né? Amigos meus fazendo novela, um dos meus melhores amigos do teatro hoje estava na Séries Mania, que é o Ravel Andrade, que está fazendo o Raul Seixas agora, já vai ser lançada a série dele, Raul Era Uma Vez, eu acho que é o nome no Globoplay, que ele é irmão do Julinho Andrade, que também é um ótimo ator. Então eu tava vendo todos os meus amigos indo, e eu, não, quero ir também, né? Já tinha contatos nas emissoras para fazer teste, tudo. Mas no momento que ela me falou que tava grávida, eu não tinha outra opção. Sabe? Então, quando tu não tem outra opção, tu abraça a opção que tu tem. E eu abracei com todo o amor que eu tinha, né? Pra vivenciar uma coisa que eu não sabia o que era um desconhecido. E tu sabe que no México falam que o bebê vem com um sanduíche debaixo do braço. Que nada mais é que ele tá trazendo coisas boas, né? Prosperidade. E logo que a Milene me falou que tava grávida, passaram-se pouquíssimos meses. O Zé Adão Barbosa, que é o meu mestre de teatro, meu grande professor de teatro, ligou e falou, vai rolar um teste pro Octo, eu quero que tu faça, tu foi um dos escolhidos para fazer o teste, vai lá. E eu, tudo que eu queria, né? Poder trabalhar com o que eu gosto em Porto Alegre. E foi lá, fiz o teste, passei, a Ana nasceu, o Octo estreou, acho que 2 semanas depois. Então foi super legal, assim, tava vivendo 2 coisas a 1000. E foi assim, ó, eu tive a oportunidade de uma grande mudança na vida, né? Eu sabia que no momento que eu estivesse ficando em Porto Alegre, eu ia estar tendo... Não um passo para trás. Talvez na carreira, sim, né? Uma estagnação na carreira por um período. Mas eu estava possibilitando... Eu estava podendo viver uma coisa que é muito maior do que uma carreira de ator, né? Eu estava com essa possibilidade de viver uma coisa muito maior. Então isso me deu uma energia muito grande, uma felicidade gigante, né? E no momento que tu pega teu filho pela primeira vez no colo, meu Deus do céu, né? É a coisa mais mágica. Foi a primeira vez na vida que eu me dei conta que alguma coisa era para sempre. É verdade. Né? Existe ex-mulher, existe ex-marido, antigo emprego, ex-emprego, mas não existe ex-filho. Não deveria, né? No mínimo. Não deveria. Mas foi um período, assim, de transição, digamos assim. A pessoa que me conheceu há 10 anos atrás não falou mais comigo e vier falar comigo hoje em dia, vai conhecer um Pedro totalmente diferente. Eu sou outra pessoa. Quem me conheceu há 10 anos atrás e não falou mais comigo não me conhece mais. Então, eu acho que é uma transformação, assim, que a gente... Eu digo que a paternidade é um estilo de vida. E quem abraça esse estilo de vida, de alguma forma ou de outra, vai ter uma mudança interna muito grande. E que vai te transformar de formas que tu nunca imaginou. Então, eu acho que é muito por aí, assim, é se permitir viver isso. Eu vou conectar com a tua fala dos mexicanos, uma fala que eu peguei do poeta Alain Dias Castro, que tu conhece também. E eu tenho um episódio maravilhoso, que eu recomendo vocês assistirem, que quando a filha dele nasceu, quando eles souberam que estavam grávidos, ele e a Ana, o Alain estava num momento muito bombado profissional, eles moram no Rio de Janeiro, né? Eu também moro lá. E ele disse que o pai dele falou assim, não te preocupa, uma criança vem para coroar um bom momento. Olha aí. E eu peguei isso, e eu falei isso pro Alain no episódio que a gente gravou juntos, que eu disse pra ele, desde que eu escutei isso, que tu contou, que o teu pai falou, eu levei isso pra mim. Porque a chegada de uma criança, de um bebê, dá uma bagunçada na vida de uma forma, e pra mim o trabalho era a primeira coisa, assim, sabe? Era muito importante.
Tanto é que eu achava que a minha vida não ia mudar muito, nem precisa de ajuda, o quê? O quarto dela é aqui, eu tô trabalhando aqui, ó, chorou, vou ali. Mas a minha filha não foi o bebê que dormia de 3 em 3 horas. Nem a Ana. Eu tava desesperada, eu tava com medo de me perder de mim. Até que eu entendi que não era uma perda, era um ganho que eu tava tendo. Uhum. E eu já mudei muito em 2 anos. Eu quero puxar outra coisa pra gente falar, que eu fiquei pensando. Uhum. Eu achei incrível tu trazer. Tu falou dos comentários, né? Tipo, no início eu era mais reativa e tal, e eu já me transformei. Uhum. Comenta um pouco sobre essa transformação. Pô, tu tá com a tua filha com 9 anos. Uhum. Quais são esses aprendizados de quase uma década? Convivendo intensamente. Tem 2 convívios, intensamente com a tua filha e com a tua rede, com a tua comunidade de pais. Olha, com a Ana e com a rede foram transformações, assim, foram pequenas mudanças, né? Parece videogame, quando tu acha que tu tá craque, muda de novo, daí vem uma fase que tu precisa te ajustar. E no começo eu era muito reativo porque eu não conseguia pensar e imaginar que uma pessoa tava pensando diferente de mim daquela, né? Porque pra mim era uma coisa tão certa e tão clara na minha frente que eu não conseguia conceber que alguém pudesse pensar de uma forma diferente ou de uma forma retrógrada. E aquilo me deixava furioso. Eu pensava, não é possível que uma pessoa seja assim, né? Então é um idiota, né? E daí teve um momento que eu precisei refletir o que eu queria por ser pai. O que era o ser pai, né? E o ser pai tá aqui para transformar os homens, para fazer eles serem melhores pais, né? Para que eles sejam pais mais conscientes, mais responsáveis, né? Que tenham mais discernimento na hora de educar e criar seus filhos. Eu não tô lá para dizer, né, se ele tem que aplicar, sei lá, a comunicação, educação positiva, comunicação não violenta. Cara, tu vai achar como que as coisas vão funcionar. E a primeira coisa que eu precisava era criar pontes, né, com esses homens. E eu preciso falar exatamente com quem não pensa como eu. Porque quem pensa como eu já tá tudo certo, né? No meu ponto de vista, já tá encaminhado pro que eu acho correto. Mas quem não pensa, aí que tá o verdadeiro trabalho. É ali que tá a mudança que eu preciso chegar. E no começo do ser pai, eu achava que todo mundo pensava como eu, porque era uma bolha. Eu saía, nossa, olha só o Brasil, esse monte de pai legal. E daí eu saía da bolha da internet, conversando com outras pessoas, conversando principalmente com outras mulheres. Eu via, eu acho que as coisas não são bem assim. Então é uma mudança gradual, assim, e eu percebi que eu não podia ser tão faca na bota. E com a Ana é a mesma coisa. Às vezes a Ana é uma menina alta, né? Então eu olho pra ela, não parece que ela tem 9 anos, às vezes. E há muitos anos não parece que ela tem a idade que ela tem, porque ela é uma criança muito alta, muito esperta. Mas tinha momentos que eu esquecia que ela estava se desenvolvendo, que eu que tinha que dizer pra ela, olha, tu precisa fazer assim, precisa fazer assado. E eu esquecia que ela estava aprendendo. Então eu também tive esse momento com ela que, opa, não. Educar, eu preciso falar, eu preciso dar um caminho, né? Não posso achar que ela já veio de fábrica sabendo as coisas. Então isso foi uma coisa bem semelhante, assim, entre eles. Mas eu acho que a principal mudança que tu tem que ter é interna, né? Porque, que nem eu falei ali no começo, falar sobre paternidade é falar com o coração. Eu acho que nada é mais potente quando tu realmente tá aberto para conversar com a pessoa, né? Tu tá entendendo o ponto dela, tu tá entendendo qual é o caminho que ela veio até aqui e que caminho ela pode seguir, né? Eu sempre falo, não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu não sou terapeuta, eu sou apenas um homem, pai, falando com outros homens que são pais sobre o meu ponto de vista da paternidade. Eu posso estar falando um monte de abobrinha, mas aí vai caber a ti ir atrás de mais informações e tu assimilar o que funciona para ti e o que não funciona, né? Eu não quero que me sigam de uma maneira cega, dizendo, não, se o Pedro falou isso, é isso. Não. E é isso para mim que tá funcionando dessa forma com a minha filha, que é uma pessoa única, com a tua filha, talvez com o teu filho, não funcione da mesma forma. Mas eu tenho certeza que bater não é a forma correta, né? Teve um cara que falou para mim, não, porque eu apanhava do meu pai e da minha mãe, eu tô super bem aqui, não sei o que. Eu falei, cara, talvez tu esteja super bem, mas muita gente não tá. E tu aprendia por medo ou por respeito? Tu aprendia com a compaixão ou tu aprendia com o pavor de, opa, se eu fizer uma coisa errada, eu vou apanhar
E daí tu contava, quando tu fazia uma coisa errada, tu contava? Ah, não contava. Eu falei, pois é. Eu quero que quando a minha filha faça alguma merda, faça alguma coisa errada, ela possa pensar, vou contar pro meu pai, porque o meu pai vai me ajudar, não que vou esconder do meu pai, porque senão vai dar uma ruim, eu vou apanhar, ou ele vai brigar comigo, vai me xingar, né? Eu acho que são caminhos que a gente vai descobrindo. E a paternidade me trouxe muito isso. Eu sou taurino, né? Sou uma pessoa muito calma, mas quando eu explodo a coisa fica muito feia. E isso a Ana também me ensinou. Não pode chegar nesse ponto, tem que falar antes, não pode ficar engolindo sapo, tem que conversar, né? A Ana era uma criança que fazia todas as vontades de todas as amigas, o tempo todo. E ela chegava, porque eu fiz tal coisa, eu não queria, eu fiz tal coisa, eu não achava legal. Falei, filha, tu tem que conseguir dizer não para as pessoas. Uma parte muito importante da nossa vida é dizer não. Ah, Né? Às vezes não estamos dispostos a fazer tal coisa. E se a pessoa é tua amiga, ela vai entender ou vai ter que assimilar da forma dela que tu não quer fazer aquilo. Né? Então, acho que é muito disso também, a gente ter o discernimento na vida de saber como vai andando. Porque o não faz parte, né? E falar não pros filhos também é muito importante. muito importante. Pedro, como é ser pai de menina? É uma transformação, né? É uma transformação. Eu, como homem, né, eu vejo o cara que eu era antes e eu muitas vezes não entendia o mundo feminino, apesar de ter sido criado numa família só de mulheres. É a minha mãe tem mais 3 irmãs e era minha avó, e as minhas tias tiveram mais 5 filhas. E eu tenho dois primos que eram bem mais velhos, então a gente não se encontrava tanto. Então eu cresci num mundo feminino ali, de mulheres. Mas é muito diferente. Parece que quando a Ana veio, assim, virou uma chave de algumas coisas que eu não me dava conta. Sabe? Das questões femininas, do mundo, né? Porque a gente vive numa sociedade extremamente machista. Por mais que a gente diga, sou desconstruído, eu não sei o que, cara. Se tu é homem, tu certamente tem muitas questões que tu precisa trabalhar, né? E eu era um cara que eu fui me dando conta que eu precisava lidar com várias questões. Então, eu acho que essa transformação que a Ana me trouxe, assim, principalmente, e que me ajuda a ser uma pessoa melhor, né? Eu sempre, desde que ela nasceu, eu penso, eu preciso ser o melhor exemplo possível. Eu tô de uma forma hoje que algumas coisas eu preciso mudar, outras eu preciso melhorar, então vamos trabalhando nisso para ela ter um bom exemplo em casa, né? Eu até fiz um post hoje sobre um pai que eu não me lembro o título que eu coloquei no vídeo, mas é basicamente o que eu queria dizer, que a gente não tem que ensinar nossas filhas a ser mulher, né? A minha filha tem exemplos maravilhosos, tanto a minha esposa como a minha sogra, a minha mãe, as outras mulheres da família, que são mulheres maravilhosas, mas eu tenho como pai ensinar a ela como ela merece ser tratada. Ela não pode aceitar menos do que eu tô mostrando pra ela, sabe? Então, eu acho que é muito por aí, assim. Eu não vou ensinar minha filha o que é ser uma mulher, eu vou ensinar ela o que é um ser humano. Mas as questões femininas, né, do mundo feminino, eu não vou alcançar. São coisas que vocês lidam desde que nasceram do mundo de uma forma, né, que apresenta pra vocês bem diferente de mim, né? O mundo pra mulher e o mundo pro homem, voltando à questão do machismo, principalmente da sociedade, é muito complicado, né? É muito complicado, desde a questão da maternidade, né? A mulher nasce o filho, já nasce cheio de culpa, e o pai nem sempre, né? Só tem essa culpa quem tá pegando junto mesmo, né? Mas eu espero que um dia, por exemplo, as mulheres possam ir numa entrevista de trabalho e que não perguntem para elas onde é que vai ficar a criança quando elas estiverem trabalhando. Ou se ela tem planos de engravidar. Às vezes é isso, tem plano de engravidar. Sabe? Então, são essas questões que são das mulheres, né? Obviamente, a gente tem que trabalhar junto para que isso não aconteça mais. Depende muito dos homens isso, né? Mas tem pontos, sutilezas do mundo que vocês compreendem muito melhor que um homem. Então, eu deixo esse papel para a Milene, para minha sogra, para as mulheres, e eu só trato a Ana da melhor forma possível. Eu quero que tu conte sobre a comunidade que tu... A comunidade não, esse grupo. É que ele estava me contando aqui no off, esse de 700 homens que se inscreveram. Conta um pouco sobre essa iniciativa,
O que tá rolando? Deixa um convite. Tá. Pra começar, vamos do início, vai ser rapidinho. Vai, Prometo. tudo bem. Eu tenho um podcast, né? E o objetivo era fazer os homens falarem sobre paternidade, né? Mostrar que tem o cara empresário, que tem um homem, sei lá, o André Barros, que é o pai do Pedro Barros, o skatista, que é um pai, assim, sensacional, criou filho sozinho, praticamente. Tem o Carmo Della Vecchia, que eu conversei. Eu peguei diversos perfis, né, de homens e trouxe eles para conversa sobre paternidade, porque o que eu queria? Eu queria mostrar que independente do teu classe social, do teu trabalho, do teu perfil, se tu tem um filho, a paternidade deveria ser um assunto na tua vida, né? Então o podcast começou assim, só que eu sentia falta de ter mais homens, de conversar, que era uma coisa que eu sentia falta. Tem uma solidão também do cara quando ele tá esperando um filho, às vezes ele não tem com quem conversar. Eu não tinha com quem conversar, meus amigos não eram pais, né? Eu fui o primeiro. Então, com quem que eu ia falar sobre paternidade? Né? Quem que ia me tirar dúvidas, dicas? Então, eu fiz... hoje é dia... Nem sei que dia é hoje. 8, né? de abril. Isso. A gente fez ontem o 3º encontro. É um grupo chamado Conversas de Pai. Então, se tu tá aí, tu pode ir no link da minha bio. Tem lá Conversas de Pai, um canal de transmissão. E lá vão ter todos os encontros. É semanal, espero que, que continue durante muito tempo, né? Mas toda segunda-feira, das 8 às 9, tem um assunto específico. E a gente vai falando sobre paternidade. É um grande grupo de conversas, assim. Eu criei o canal de transmissão. É um canal de transmissão, né? Porque eu uso basicamente só para trazer informação sobre Conversas de Pai. Pensei, vou fazer... Mas não vai ninguém, imagina, os caras, né, como eu não tô aparecendo ali o meu rosto todo dia, nem nos stories eu apareço muito, não vão entrar, né, eles estão aqui pelas stories e tal, mas quem é que vai querer trocar ideia? E para minha surpresa, na primeira semana entraram 700 homens no grupo, é um grupo, né, só para homens. E, bom, criei no primeira semana, ó, vai ser uma conversa entre nós, dessa vez não vou chamar nenhum especialista para trocar ideia. Vamos ver o que vai acontecer, a gente vê se funciona, se a gente quer dar continuidade. Eu não coloquei roteiro, deixei uma coisa bem comunitária para a gente definir junto. Foram quase 30 homens nesse primeiro encontro e foi muito legal que no final eu falei, bom, então mês que vem a gente se encontra. Os caras, não, mas por que mês que vem? Vamos fazer semana que vem já. Eu não estava preparado para fazer um por semana. E... eu falei, tá, beleza. Vamos fazer um por semana, se é o que vocês querem. Mas não me deixem sozinho, né? Pensei, muito legal, vamos fazer um por semana, mas quem é que vai estar lá? Fora eu, quem é que vai estar toda semana trocando ideia? E pra minha surpresa, na semana seguinte, a gente foi falar sobre a série Adolescência. Chamei o Leonardo Piamonte, que é um terapeuta muito legal, um psicólogo muito bacana, que ele fala sobre as questões das telas, né? E como é que são essas relações das crianças e as telas. E... teve mais uma outra semana e assim a gente tá indo, né? A gente tá tentando manter sempre uma média de 15 pessoas, que é o que tá indo, 15, 20 pessoas, com dias vão menos, outros vão mais, mas tá super bacana. Eu vejo que os homens estavam sentindo falta desse espaço para conversar, né? O mais engraçado é que ninguém se conhece, ninguém nunca tinha se visto antes, e eu peço para todo mundo estar sempre de câmera aberta, né? Câmera aberta e o coração aberto, sem julgamentos. E ninguém tá lá para dizer o que é certo ou errado. A gente tá lá para abrir o nosso coração, trocar ideia, né? Ver o que tá pesando para um, tentar ajudar. Já teve trocas muito bacanas que eu não estava envolvido, mas daí eram outras pessoas do grupo. Não, deixa eu falar, deixa eu te explicar como é que foi comigo, como é que eu lidei com isso. Então, é um local, um espaço para a gente poder falar sobre paternidade sem julgamentos, sem amarras, e um monte de homem que tá ali disposto a ser o melhor pai possível. Basicamente é isso. Incrível, incrível. E tu me desculpa, mas eu tinha me esquecido o nome. Conversas de Pai. Conversas Maravilhoso. de Pai. Tu não tá mais te sentindo sozinho na paternidade? Não, hoje não. Até meus amigos todos já viraram pai. Todos não, mas quase todos. E eu falo pra eles, olha, se vocês... quando eles estavam esperando ainda, né? Se vocês forem pais merda, eu não vou mais poder ser amigo de vocês. Uhum. E era engraçado, porque eu chegava nos
nos encontros, a gente tenta se reunir, sei lá, uma vez a cada 2 meses, a gente tem um grupo e a gente tenta se reunir. E uma vez eu cheguei atrasado, assim, eles estavam falando sobre os filhos, e eu cheguei, que orgulho, vocês falando de filho, e é muito legal, assim, é muito bacana tu ver teus amigos se tornando pais, sendo pais que tu te orgulha de ver, que estão pegando junto, né, e pra mim isso é um ponto crucial. Depois que eu me tornei pai, realmente abracei a paternidade, assim, eu não consigo mais ver um cara que tem filho e não tá pegando junto da mesma forma que eu via antes. Ai, que profundo. Porque eu não consigo mais admirar um homem que tem filho e não tá ali pegando junto. Pode te separar, pode ser como for. No momento que tu tem um filho, tu tem que pegar junto. Ah, mas eu não consigo ver meu filho todo dia. Cara, talvez não consiga ver ele presencialmente, mas de alguma forma tu tem que fazer presente, né? Conversar com ele todo dia, se informar das coisas, né? Porque a presença é muito bonito estar ali presente de corpo, mas estar presente totalmente, né? Tu sabe quem é a professora, o professor da escola, tu sabe quem é o melhor amigo da escola, tu sabe quem é o melhor amigo fora da escola, tu sabe qual é o nome do médico, tu sabe se tá precisando fazer vacina, tu sabe, sei lá, se tem cueca ainda, se tem calcinha, que tamanho de calcinha e cueca que tá usando, que tamanho de uniforme tá usando, tem o lanche da semana, tem prova tal semana, como é que tu tá lidando com isso? São coisas que o homem tem que saber. E são coisas básicas. Não é um paizão que tá fazendo isso, é um cara que é um pai, né? Um pai tem que se interessar pela vida do filho, e quando a gente fala se interessar, é pela vida como um todo, né? Ah, não, porque... Não, isso aí a mãe faz. Não. A mãe também tem as coisas dela e todo mundo tem que dar ali o seu melhor, né? Eu vi... Quem é que eu vi falando? Eu vi uma... A Brené Brown, Adoro. Ela é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa. E daí ela tava falando sobre casamento, né? Mas eu acho que a relação é a mesma para maternidade e paternidade. Ninguém tem que dar 50%. E tu não vai dar sempre 50%. Ah, mas eu vou dar sempre 100%. Mentira. Ninguém vai dar 100% todos os dias. Tem dias que eu vou chegar em casa, ou que a Milene vai chegar em casa, ela vai dizer, olha, hoje eu tô 20%. Então, os 80%, quem vai ter que fazer sou eu. Né? Mas eu sei que um dia que eu tiver 30%, ela vai fazer os 70%. Né? A gente juntando tem que dar o 100%, a gente tem que dar, e a gente tem que dar um jeito, não tem para onde fugir, né? Nossa criança tá ali, principalmente quando são menores. Agora, hoje em dia, por exemplo, a gente ia num show e a Ana ia ficar sozinha em casa pela primeira vez por mais tempo, sabe? A gente vai criando, assim, né, umas liberdades e umas coisas que, putz, é muito legal, mas ao mesmo tempo, cara, não tem mais o bebezinho, né? Então, é muito doido, assim, a gente tem que ir se moldando, tem que ir pensando, né, e vendo como é que as coisas funcionam, porque, que nem eu falei antes, cada família tem a sua forma de se estruturar, né, mas eu acho que isso da Brené Brown é muito, muito real, né, ninguém vai dar 100% e 50% se o outro der 50%, senão alguém vai ter que dar mais em certos dias, né, e isso é estar junto, né, isso é pegar junto. Como é que tu tá te preparando para a adolescência da Ana? Que tá quase, ó. Ela já tá ali, ó, batendo na porta. Não quero pensar nisso. Ai, ai. Ou vai ser uma nova fase? Ela já tá com 9, 10 anos, ela vai fazer 10 agora no final do ano. Já tá entrando aquele comecinho de pré-adolescência, aquela coisinha, sabe? Mas eu acho que a adolescência é resultado do que tu tá plantando antes. Eu acho que tu consegue ter um diálogo bom, uma conversa bacana, né, uma proximidade com teus filhos, a adolescência vai ser menos conflituosa, talvez, né? Porque não adianta, a adolescência para todo mundo é um momento de descoberta, de querer ter mais liberdade, de achar que os pais não sabem nada. E realmente talvez a gente não saiba, né? Eu penso na adolescência dela, mas eu vivo muito o dia a dia, assim. Porque eu acho que a adolescência vai ser resultado do que a gente está vivendo os anos todos anteriores, né? E como a gente está construindo essa relação. Eu acho que por mais difícil que seja uma adolescência, se tu tem uma relação bacana, saudável com teus filhos, a coisa talvez tenha uma possibilidade de ser mais de boa, né? Porque vai ter as porra louquices de adolescentes, a gente sabe que vai ter. Né, mas a gente tendo a liberdade, tendo um relacionamento bom, a gente sabe que ela vai trazer as questões dela pra gente poder dividir
talvez aconselhar se ela quiser ouvir alguma coisa, ou se quiser ouvir depois fazer ao contrário, mas a gente vai estar ali para ela, né? Eu acho que é muito disso, a gente não quer que a Ana se sinta solitária na adolescência. Ela sabe que ela tem um porto seguro em casa que se der um monte de problema na rua, quando ela voltar para casa a gente resolve. Sim. O que a Ana acha do pai que tem um canal Ser Pai, que ajuda aí outros pais, que se envolve? Qual é a opinião dela? Ah, ela adora. Ela adora, mas ela gosta mesmo é dos números, né? Ah, meu pai Ah! tem quase meio milhão de seguidores. Daí ela acha o máximo. E não, mas ela acha muito legal, assim. Ela fala com muito orgulho, né, do que eu faço, né? Ela tem muito orgulho da mãe dela também. E é muito bonitinho de ver. Mas ela ficou ainda mais feliz quando eu tava com uma peça o ano passado, e onde eu fazia um lagarto. Era uma peça do Eduardo Albee, que ganhou o prêmio Pulitzer, uma peça muito, muito interessante, assim. E foi a primeira vez que ela me viu no palco. Ai, que Então, lindo. ela tava, assim, ó, radiante. Tanto que agora, esse ano, ela quis fazer teatro, né? E ela fala que quer ser atriz, quer ser modelo, Sim, né? um pouco do pai, um pouco da mãe. É. E daí ela tá toda feliz, assim, fazendo teatro e quer entender como é que as coisas funcionam. Então ela gosta dessa questão. Ela fala, ai pai, tu é famoso? Eu falei, não, filha, eu não sou famoso. Ai, mas tu não sei o que. Eu, não, filha, não. Menos. Eu fico feliz que tu ache isso, mas eu não sou tudo isso. Eu queria ser metade do que tu acha que eu sou. Mas ela fica muito feliz, assim, ela tem muito orgulho, né? E ela fica muito impressionada. Eu percebi já que ela entende essa relação de pai e filha. E que ela entendeu que nem todo pai é que nem o pai dela, né? Na questão da presença, de estar pegando junto. Isso eu já percebi. Ela já me falou, porque o pai do fulaninho nunca tá. Por que o pai do ciclano nunca leva na escola ou busca na escola, sabe? Já tem essa noção. Mas eu fico muito feliz, assim, de ela ter orgulho do que eu faço e querer trilhar um pouquinho do meu caminho também, que é fazer teatro. Ela, não, porque na próxima peça que tu vai fazer, eu quero estar junto. Eu falei, tá, mas primeiro tem que fazer teatro, tem que ser atriz. Ah, não, mas eu já sou. Não, tu vai estudar. Tu falou agora do colégio, né, dela perceber, e os colegas e as colegas devem também se dar conta. Os colegas, alguns colegas e colegas já têm Instagram, né? E daí me seguem. Ai, manda dica pro pai. É, e tu sabe que a gente fez um vídeo muito fofo, eu e a Ana. E eu, filho, eu posso postar. Porque a gente quase nunca faz nada pra postar junto, né? A gente tem uma questão assim de... É a intimidade da Ana. A gente não sabe como é que vai ser quando a Ana crescer. Se ela vai querer toda essa exposição que ela poderia ter com o número de seguidores, né? Então a gente foi muito assim... Não vamos ficar mostrando a Ana, vamos manter a nossa intimidade e a nossa vida de lado. E daí, tá, vamos... Ela que chegou pra mim. Vamos gravar, não sei o que, vamos. O vídeo ficou a coisa mais fofa. Posso postar, filha? Ah, não. Eu, tá, mas a gente gravou, né? Tu não queria postar. Ah, não, mas eu não quero por quê? E eu, tá, mas por que tu não quer postar? Ah, não, mas e os meus colegas vão ver? Eu falei, sim, né, filha? A gente tá na internet, as pessoas vão ver, né? É o objetivo. Ah, não, mas então eu não quero. Bom, então tá, não. E eu tenho vários conteúdos gravados com ela, coisa mais fofa, e ela não deixa eu postar. Mas ela quer ser atriz. Ok, espera daqui a pouco, né? Vamos ver o que vai acontecer. Daqui a pouco ela quer só um personagem, não quer ela mesma, né? Sim. Eu entendo perfeitamente. E sabe o que eu fiquei pensando também, que achei bem bonito? Que é... Tu só é pai e tem toda essa... Tu tá fazendo todo esse movimento e gerando essa influência positiva por causa dela, Uhum. É isso aí. né? É muito por causa dela. Ela é fundamental nessa transformação. Sim, sem dúvida nenhuma. Ela é o centro da minha mudança. Incrível. Mas não é assim para todo mundo. Não sei. Pois é, não sei também. É que eu acho que tem gente que não muda. Tem gente que piora. Tem gente que foge. É. Eu li um dado essa semana que quase 80% dos homens que descobrem que os filhos têm alguma questão
talvez uma neurodivergência ou seja PCD, eles abandonam. Então isso me pegou muito, assim, porque eu acho uma covardia muito grande. Porque no momento que ele tá abandonando o filho, ele tá abandonando a mãe também e tá deixando um peso gigantesco pra ela tocar, né, na vida. Porque a criança é bom. Abandonou pequena, ela vai crescer sem pai, mas a mãe vai ter todo o peso, né, sozinha pra ela. Então eu acho muita covardia também. Eu nunca parei pra pensar muito sobre isso, mas agora te escutando, eu fiquei a fim de falar, assim, que eu acredito muito que uma hora a verdade vem. Então, se esse pai tá Uhum. fugindo, uma hora a verdade vem, uma hora essa criança vai perguntar: quem é meu pai? Vai querer ir atrás, sei lá. E uma hora a verdade vai vir, Né. de alguma forma, né? Mas daí que verdade é essa? Será que vale a pena ir atrás dessa verdade? Mas nem que seja, eu não vou atrás porque não vale a pena porque ele me abandonou. É, Nem que saber de mim. é. A dureza vem em algum Uhum. momento. Por exemplo, a minha mãe sempre me falou quem era meu pai. Mas ela sempre me disse, ó, eu não vou ir atrás. Ele sabe que tu existe. Quando tu fizer 18 anos, então tu vai atrás dele. E eu acho que a gente tem que falar a real, né? Se o pai abandonou, bom, tem que falar. Se a mãe abandonou, que é um caso, são casos mínimos, né? Percentual mínimo, tem que falar também. Né? Eu acho que, obviamente, tu vai falar de formas, né, conforme a idade, não vai falar tudo, né? Eu acho que tudo a gente tem que ter uma parcimônia na hora de falar, levando em consideração o que a criança pergunta, né? Tu não precisa sair respondendo coisas que ela não perguntou. Eu acho Sim. que eu acho que aí é um caminho, sabe? Que nem teve uma história muito boa. A Ana tem uma melhor amiga e do nada, eu tô sentado no sofá na sala, a Milene tá na mesa de jantar, assim, não me lembro o que ela tava fazendo, descem as duas da escada. Como é que nascem os bebês? Do nada, do nada. E daí como é que a gente vai falar? O que a gente vai falar, né? A Milene foi muito esperta, ela, tá, mas como é que vocês acham? E daí, não sei o que, tá. Mas como é que vai a sementinha pra dentro da barriga da mãe? E daí eu comecei a rir, eu não conseguia parar de rir, porque eu tava no sofá escutando tudo, e eu tava pensando, nossa, se fosse comigo, o que eu ia dizer? Porque uma coisa é tá só tua filha, outra coisa tá a filha e uma amiga, tu não sabe até que ponto os outros pais falaram, até que ponto os outros pais querem que outras pessoas falem. É muito complicado, né? Então, a partir desse momento, a gente decidiu. A gente responde as perguntas mais cabeludas conforme a pergunta vai aparecendo. A gente não vai dando respostas para perguntas que não são feitas. E assim a gente tá indo. Eu acho que é o caminho. Porque como é que tu vai abordar, né? Uma Tem ótima algumas, estratégia. tem algumas questões que tu não pode falar com os filhos dos outros, né? Sei lá, questões de drogas também. Eu tenho um posicionamento que eu sei como é que eu vou falar com a Ana quando chegar esse momento. Algumas coisas a gente já falou, né? A gente via um programa chamado Aeroporto, já ouviu desse programa? Não. É um programa trash que tem no Discovery, que é apreensões de drogas e pessoas que estão cometendo algum ilícito ou estão levando drogas para outros lugares. E tem aeroporto Roma, aeroporto Madrid, aeroporto Peru, São Paulo, não sei o quê. E daí a gente tava vendo um dia, e daí apareceu um cara com muita cocaína na mala. E daí a Ana perguntou pra ela, tá, mas o que é cocaína? E daí a gente explicou, filha, é uma droga, uma coisa que faz mal pro corpo, não sei o quê. Quando tu for mais velha, a gente pode explicar um pouco melhor, agora tu não vai entender. Então a gente sempre vai, né, respondendo o que ela pergunta de uma forma que ela consiga ter uma compreensão para aquela idade. Né? A gente obviamente não vai trazer questões sociais da droga, né? Que ela não vai entender. Né? Então acho que é muito por aí, assim, a gente vai respondendo conforme as perguntas vão aparecendo, alguns pontos que a gente acha importante a gente já traz, né? Que nem a Ana estava na escolinha. E ela devia ter o quê? Uns 3 anos, 4 anos. E daí teve o dia do índio lá. E daí eu falei, filha, hoje tu vai lá, não sei o quê, se quiser te pintar, te pinta. Mas quando tu for mais velha, o papai vai conversar contigo sobre as questões dos indígenas, tá? E por que a gente não se pinta, por que a gente não fica se fantasiando de indígena, porque são questões que tu vai entender quando for mais velha. Mas por enquanto vai lá e brinca, sabe? Tem questões que a gente tem que trazer.
de uma forma ou de outra, sabe? E que são questões delicadas. Mas com o tempo a gente vai conseguindo trazer aos pouquinhos, né? Porque a gente não vai falar, Ana, senta aqui, vamos conversar agora. Porque isso vai trazer um muro pra frente dela, vai ficar com o coração acelerado, né? Pô, uma coisa séria, vamos trazendo aos pouquinhos e conversando. A gente tá na reta final do nosso Não, encontro. eu não vou sair daqui. Tô gostando. Tu deixou uma aqui pra mim picando, não posso deixar de perguntar. E tu responde, desculpa se eu estiver invadindo teu espaço. Tu encontrou teu pai Uhum. Encontrei ele, conheci ele com 18 anos. e o que tu conversou com ele nesse primeiro encontro? O que tu disse pra ele? Não me lembro. Não me lembro mesmo. A gente saiu do escritório do advogado, foi pra casa dele conversar, ele me contou um pouco. Basicamente, ele me contou a história dele, né? E como é que tinha sido, digamos, a versão dele. E eu falei, olha, tu pode me falar o que tu quiser, só não fala da minha mãe. Esse é o nosso limite. Tu falar da minha mãe, a gente vai se estressar. Daí nunca foi falado, né? Ele tem uma relação muito legal hoje em dia, né? Eu entendo a minha mãe totalmente de ela não querer ter um vínculo, né? De não querer estar próximo, entendo perfeitamente. Mas eu decidi que para mim o melhor era, bom, eu vou viver essa história, né? A gente constrói, vou fazer 40, tô com 40 anos. A gente tá há 22 anos construindo essa relação de pai e filho, né? Que é muito diferente de começar uma relação de pai e filho desde que tu nasceu, né? Eu comecei com 18 anos com ele, então é uma coisa diferente, é uma relação diferente, né? Eu vejo a minha relação é muito diferente da relação que ele tem com meu irmão. Então, sabe, são diferentes. São piores ou melhores? Não sei, só são diferentes, né? Nem sempre é pior ou melhor, né? E a gente se dá bem, ele é um avô super querido, a Ana ama ele e ele se faz presente o máximo que ele pode. A gente tenta se ver sempre que dá. É uma relação boa, a gente tem uma relação hoje muito boa, né? Uma relação que eu acho que a gente tem uma relação melhor que muitos pais e filhos têm, né, que são criados desde bebê, né? A gente tem uma relação de respeito e a gente entende cada um, né, a sua história. Meu pai foi antes de eu nascer, né? Quando ele voltou para o Brasil em definitivo depois que ele conheceu minha mãe. Mas ele foi exilado político durante 20 anos. Né? Ele foi fugido pro Uruguai, depois foi pro Chile, né? Depois foi pra Suécia. Então ele teve uma questão que desde os 18 anos era ele, né? Então uma questão política muito forte. E eu entendo de certa forma essa questão de ser muito ele por ele, né? Porque ele teve que se virar. E decidi não julgar mais. Né? No começo eu julgava muito o porquê disso, porquê daquilo, daí eu fiquei pensando, cara, se eu ficar só nesse julgamento, a nossa relação não vai andar pra frente, alguma hora eu preciso dar um basta, né? Entender ou não entender, daí são outros 500, mas aconteceu, vamos decidir que dessa página a gente vira e agora a gente vai adiante. Obviamente não vai ser esquecido, né? É uma questão que não é para ser esquecida, mas também não precisa ficar sendo remoída no teu íntimo o tempo todo, né? Sim. Acho que é mais ou menos por aí. Pra gente fechar mesmo, tá? Não! O que o Pedro do canal Ser Pai, o pai da Ana, o marido da Milene, diria pro Pedro criança? Bah. O que ele diria? Te prepara que vai ser uma jornada e tanto. Eu acho que era isso que eu diria. Não daria spoilers. Eu sou um cara que eu não acho que tu tem que saber o que vai acontecer daqui a 10 anos. Porque no momento que tu começa a criar essa expectativa, em vez de tu viver, tu tá só esperando acontecer. Então, eu acho que... tá sendo uma jornada muito legal, né? Tem seus altos e baixos. E
como a vida tem que ser, né? Uhum. Se a gente ficasse o tempo todo lá em cima, alguma hora ia perder a graça também, né? Então, eu acho que é isso. E falar pra seguir meu sonho, sabe? Eu sempre fui um cara que eu segui o que eu achava que eu tinha que fazer. Né? Eu podia ir contra o que as pessoas pensavam. Imagina, eu me formei na SPM em publicidade. Eu também. Também? Uhum. Aí, o Alan também, né? Eu sou da primeira turma. Eu sou, acho que da terceira ou quarta turma. A gente que construiu aquilo lá. Eu fui a primeira turma que foi para aquele prédio novo que tinha na rua de baixo. Tu teve upgrade. Tive upgrade. Eu não cheguei até lá. Eu fiquei na casinha. E depois melhorou muito. Ah. Eu vi depois a estrutura. Não, a coisa foi... E daí eu ganhei colunistas do ano. Vá. E pensei, nossa, carreira como publicitário tá indo super bem. Eu tava como coordenador de marketing num shopping. E eu pensei, só vai. Mas eu tava muito infeliz de ficar preso num escritório. Eu sabia que aquilo não era pra mim. E eu sempre tive uma coisa, uma veia de teatro, de arte. Só que sabe quando tu deixa de lado, assim? Não tinha muito aquela coisa, eu amava ir no teatro, eu amava ir no cinema e me via fazendo aquilo. Quando eu era criança, minha brincadeira favorita era fazer teatro. E minha mãe tinha um tripé, né? Minha mãe era fotógrafa uma época. Tinha um tripé e daí eu botava um disco, não sei se tu vai lembrar, mas muitos anos atrás tinha um LP dos Simpsons, com músicas que era o Bart cantando, com o Homer cantando, muito antigo. E eu cantava o disco inteiro cantando, eu era o vocalista de uma banda, então eu sempre tive isso, eu me lembro de fazer teatrinhos. E daí quando eu ganhei o Colunistas do Ano, eu falei, é agora que eu vou sair. E daí larguei a publicidade e fui fazer teatro. E daí me formei com o Zé Adão Barbosa, fiz todo o curso dele de formação de atores, fiz vários outros cursos e tô aí. E hoje em dia eu mesclo as duas coisas, né? Publicidade e atuação. A vida vai nos surpreendendo, né? Quando a gente tá disposto a vivê-la. Né? E não só esperar. Pedro, foi um prazer enorme te receber e te conhecer, né? Pra fora, assim, das redes. O prazer foi meu. Eu adorei te escutar. Eu vou levar coisas que tu falou pra mim, pra minha vida. E manda um beijo pra Milene, querida. Eu conheço ela há anos. E obrigada pela entrega. E parabéns pelo movimento tão necessário. Hoje eu sou mãe e eu enxergo isso, assim, como é necessário. Não é importante, é necessário, né? Esse despertar dos pais. Eu te agradeço o convite para vir aqui conversar contigo, fiquei muito feliz. Foi uma conversa muito aberta, né? Me senti muito à vontade e eu posso deixar um recado para as pessoas. Queria convidar todo mundo que é pai, mãe ou se interessa pelo assunto a seguir o canal Ser Pai no Instagram, aos homens a entrarem no Conversas de Pai, que tá lá o link na bio, no canal de transmissão. Toda segunda-feira tem uma conversa de pais muito importante e que é muito salutar para o nosso bem-estar mental. Então fica aí o convite. Muito obrigado por ter me convidado. Foi um prazer tão grande estar aqui contigo. Sério, foi muito legal. Eu que agradeço. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.